Olá, está começando mais uma edição super especial do Em Cartaz, trazendo a cobertura completa do 2º Brasília Film Festival em Londres. Filmes, notícias, bastidores, entrevistas. No programa de hoje você também vai ficar sabendo quais foram os filmes escolhidos pelo público como os melhores do festival. Mas vamos começar por partes e já começando na ordem certa, eu convido você a conhecer um pouco mais sobre a empresa brasileira que tem levado o cinema nacional aos 4 cantos do mundo, a Infinito. Apesar de estar acontecendo em Londres apenas pela 2ª vez, o Brazilian Film Festival é um fruto já maduro da Infinito, uma empresa que tem levado o cinema brasileiro aos 4 cantos do mundo. Além de filmes, a música e fotografia têm sido ingredientes indispensáveis para mostrar a diversidade do Brasil no circuito cultural, resultado de uma relação da Infinito com a história do cinema brasileiro, que já tem mais de uma década. Trazendo 28 festivais de cinema na bagagem, nos últimos 14 anos, a empresa realizou também 22 turnês internacionais de música, exposições de artes plásticas, amostras fotográficas e apresentações teatrais. Com uma forte preocupação social, o trabalho da Infinito tem ido além do tapete vermelho e, entre uma premiere e outra, projetos como o Beabá do Cinema Nacional usa a 7ª arte como ferramenta de ensino para crianças. Sabe? Eu acho que quando você consegue reunir um mosaico, um painel da atual produção brasileira num espaço só, em outro país, e você atrai o público desse país, a imprensa desse país, você está fazendo abrindo um espaço para o cinema brasileiro que não é comum. Este ano, o Brazilian Film Festival está passando por Canudos, Buenos Aires, Miami, Nova York, Vancouver, Roma, Londres, Istambul, Madrid e Barcelona. Além de uma série de filmes que durante uma semana inteira deixaram o Cine Apollo e o South Bank Theatre com cara de Brasil, o workshop reuniu profissionais do cinema na sede do British Academy of Films and Television Arts, o BAFTA. A jornalista Cristina Ramírez esteve lá e aproveitou para conversar com produtores e cineastas. Famosos, anônimos, extravagantes, veteranos e iniciantes. Gente de todo o estilo, mas que está aqui pelo mesmo motivo, a paixão pelo cinema. Mas não só assistir, e sim fazer cinema. Estas pessoas têm a 7ª arte correndo nas veias e vieram para o BAFTA, em Londres, para ouvir um mestre. Ele mesmo, Fernando Meirelles, o cineasta e produtor, que foi indicado ao Oscar em 2004 como melhor diretor, com o filme Cidade de Deus. Meirelles conversou com o público, deu autógrafo, atendeu a todos com a simplicidade e carisma que caracterizam este gênio do cinema brasileiro. No workshop, Fernando Meirelles falou, entre outros assuntos, sobre um velho novo problema, o financiamento de novas produções. Ainda existe, para alguns filmes e algumas produções, um problema com relação ao apoio financeiro. Você que há muito tempo trabalha com isso, como que o filme brasileiro cresceu, conseguiu esse up nesses últimos tempos e está conseguindo driblar essa situação? Na verdade, esse festival sempre ele tem um lado que ele mostra filmes brasileiros, tem 18 filmes sendo mostrados aqui, e tem uma parte de mercado que ajuda a criar coproduções e financiar filmes, assim, cineastas a financiar seus filmes. No Brasil, por incrível que pareça, agora está mais fácil para a gente conseguir financiar filmes do que aqui para os ingleses, por exemplo. Porque aqui a fonte de financiamento deles é o UK Film Council, que está acabando. E no Brasil tem os mecanismos, né? Artigo 1º, artigo 3º, que você consegue Funcine, tem outros mecanismos para você captar dinheiro. Então, não é que seja fácil você produzir um filme no Brasil. Mas, por incrível que pareça, está mais fácil do que fora do Brasil. Fernando Meirelles está produzindo um novo filme. A produção praticamente europeia se chama 360 Graus, mas o diretor brasileiro ainda não dá muitos detalhes sobre a obra. Bem pequeno, bem simples, um orçamento baixo para padrão internacional e sobre relações humanas, eu diria. Fernando Meirelles, é claro, foi a grande estrela desta sexta-feira no Brazilian Film Festival. Mas outros diretores e produtores brasileiros participaram do workshop para discutir temas importantes, incluindo o financiamento de novos filmes. Foi muito bom o workshop para a gente escutar diretamente dos produtores a relação, como é que é trabalhar essa relação entre os países e como é que é trabalhar com filme
em outro país, em outra cultura. O BAFTA também foi o local escolhido para a abertura oficial da segunda edição do Brasília Film Festival, que exibiu o filme Lula, o Filho do Brasil. Reunindo importantes nomes que estão por trás do enorme sucesso do cinema nacional ao redor do mundo, a abertura oficial do segundo Brazilian Film Festival em Londres marcou a largada para uma avalanche de produções que estarão na tela do Cine Apollo de Piccadilly por uma semana. Isso tudo começou. Pois é, isso começou há 14 anos atrás. Nós estávamos em Miami, eu e minhas sócias, estudando, trabalhando, e observamos que o Brasil, naquele momento, o cinema brasileiro estava voltando com a retomada. Nós estávamos saindo da crise da Embrafilme e começando a construir uma nova forma de se fazer cinema no Brasil. E nós já trabalhávamos com cultura brasileira. Então nós pensamos que nada melhor do que representar um país, apresentar a potencialidade de um país por meio dessa ferramenta maravilhosa que é o cinema. Porque por meio do cinema você vende tudo de um país. Você vende música, gastronomia, você vende ideias, você vende turismo, você vende negócios e produtos. Representando o longa-metragem Lula, o Filho do Brasil, as produtoras Paula e Lucy Barreto aproveitaram para conversar com a diversificada plateia sobre o processo de filmagem. E Paula Barreto, uma carioca que conhece o cinema brasileiro como ninguém, falou com exclusividade para o Em Cartaz. Acho que é uma honra. Eu acho que é a primeira vez que a gente participa com as meninas do Infinito aqui de Londres. A gente já participa com elas desde o primeiro, né, em 94, quando elas começaram em Miami. A gente participou com um quadrilho, com o filme do Fábio, né, dirigido pelo Fábio, que depois foi indicado ao Oscar. Então é uma honra. Eu acho que a Inglaterra é um grande mercado, tem várias oportunidades, grandes oportunidades para os produtores brasileiros estarem aqui, principalmente no Marketplace, que começa, né, sexta-feira, e conversando com os produtores e distribuidores ingleses para descobrir novas oportunidades de coprodução. E é justamente isso que eu ia te perguntar, porque depende da cidade onde o filme é lançado e até mesmo do país, vocês têm um retorno diferente com relação a isso. Qual que é a grande expectativa com relação a Londres? Olha, o filme, até agora a gente passou esse filme na América do Sul, né, em 2 países, na América Central, no México, e nos Estados Unidos a gente passou em Nova York, em Miami e em Los Angeles. Na Europa essa é a primeira vez. Então até agora eu acho que o público que mais se emocionou e se identificou com o filme é o americano. E eu acho que o inglês também vai se identificar, porque são países acostumados ao sucesso, a buscarem o sucesso desde que o ser humano americano ou inglês nasce, está acostumado, é educado a buscar o sucesso. E como esse filme é uma história de sucesso, de uma pessoa que sai do nada, né, de uma família que sai do nada, da mais absoluta miséria, e consegue, né, com obstinação, tenacidade, teimosia, consegue suplantar todas as barreiras e conseguir chegar ao seu objetivo. Eu acho que o público gosta muito e eu acho que tem tudo para agradar ao público inglês. O filme realmente é um filme emocionante, um filme que conta essa história dramática. E vocês esperavam realmente uma repercussão tão grande como o filme teve? Quando vocês estavam lá produzindo e trabalhando no dia a dia, vocês imaginavam que fosse ser assim, essa coisa tão comentada, tão emocionante, justamente sobre o atual presidente do Brasil? A gente tinha uma ideia, mas sempre você ter uma ideia, né, uma expectativa do que vai acontecer, geralmente essa expectativa não se conforma, ela não se confirma, ela se suplantou. Realmente nós tivemos um assédio desde o primeiro minuto que a gente participou publicamente que a gente estava produzindo o filme. Durante as filmagens foi uma loucura, a gente tinha 2 assessorias de imprensa cuidando da imprensa o tempo todo, porque era todos os dias de filmagem, muita gente da imprensa no Brasil acompanhando. Depois a gente teve, né, durante o lançamento do filme, pré-lançamento, os festivais todos que participamos, tivemos muito assédio da imprensa e eu acho que a gente estava preparado. Não estava tão preparado, mas estávamos preparados. Tanto eu e o Fábio estávamos preparados para receber o assédio. Vocês não pensam numa segunda produção seguindo isso, só que depois dos anos 80? Olha, eu acho que o que levou a gente a produzir esse filme é justamente a gente não conhecer a história dele.
a gente viajava muito e a gente era muito indagado no exterior. Quem é o Lula? Quem é o Lula? E a gente mesmo não sabia, na realidade, quem era o Lula. A gente só sabia da história depois dos anos 80. Então, a nossa intenção foi descobrir quem era o Lula, para poder mostrar, tanto para os brasileiros quanto para os estrangeiros, quem é o nosso presidente. Eu acho que a gente não tem interesse em contar a história que já é pública, porque depois de 1980 ele se tornou um homem público, com a fundação do PT e com as tentativas de ser presidente que não sucederam. Então, acho que o interesse era contar para todo mundo quem é essa pessoa. E na sexta-feira, mais convidados e profissionais de peso do cinema brasileiro retornam ao BAFTA para um workshop sobre a indústria cinematográfica. O festival segue até domingo, dia 5 de setembro, com filmes sendo exibidos diariamente no Apollo Cinema e uma amostra paralela no South Bank Center. Lula, o Filho do Brasil, está na lista dos mais de 20 filmes que estão sendo cogitados para representar o Brasil como o melhor filme de língua estrangeira na 83ª edição do Oscar. O Ministério da Cultura divulgou essa semana a lista de produções inscritas para concorrer à vaga. E agora uma comissão especial vai escolher apenas um filme e o resultado da produção nacional, que será enviada aos organizadores do Oscar, já sai agora no dia 23 de setembro. Mas ainda é muito cedo para começar a torcer. É que só no dia 25 de janeiro do próximo ano é que nós vamos saber se o Brasil vai fazer parte da lista final de 5 produções selecionadas para concorrer ao Oscar de melhor filme de língua estrangeira. Assim como Lula, o Filho do Brasil, o filme O Bem Amado também poderá ser um dos filmes escolhidos para representar o Brasil na corrida pelo Oscar. A política tem rendido material de sobra para o humor brasileiro e o filme O Bem Amado, produção baseada na obra de Dias Gomes, mostra isso de forma bem clara, com a história de Odorico Paraguaçu, um prefeito que tem como meta prioritária em sua administração, na cidade de Sucupira, a inauguração de um cemitério. O problema é que, apesar do apoio das irmãs cajazeiras, por falta de defunto, o prefeito nunca consegue realizar sua meta. Então, o jeito é tentar apressar o curso natural da vida e criar alguma situação para que alguém morra. O Bem Amado é um filme muito legal, é uma comédia muito interessante, bem engraçada, não deixou nada a desejar. E atores de muita qualidade, fiquei bem surpreso mesmo. Eu adorei o filme, aconselho todo mundo a assistir, quem já leu o livro principalmente. O filme tem uma qualidade ótima aqui, tinha muita gente assistindo, acho que todo mundo está prestigiando o festival. E o filme é muito engraçado e conta a história do conhecido Odorico Paraguaçu, que era conhecido pelo seu vocabulário, né, famoso pelo vocabulário que ninguém entendia, só ele. E é muito bom o filme, aconselho todo mundo a assistir. Hora de um rápido intervalo comercial, mas continua com a gente, porque ainda hoje, Fernando Meirelles fala sobre o cinema brasileiro no mercado internacional. Notícias do cinema. E a produtora Rosa Bernardes fala de Tamboro, um documentário que aborda as principais questões sociais e ambientais do Brasil. O Em Cartaz volta em um instante só.